Bom dia, galera, tudo bem? Pessoal, vou dar uma aula para vocês hoje, tá? Uma rápida pincelada sobre calorimetria, tá? É um assunto que ainda está nessa apostila de vocês, tá? Então deve cair na próxima prova, é um assunto novo. Nós vamos trabalhar bem detalhado isso nas aulas, né, que teremos presenciais. Mas eu vou dar uma boa noção para vocês aqui, em poucos minutos, sobre calorimetria e resolver um exercício também. E aí depois eu vou sugerir uma lista para vocês resolverem, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Calorimetria é o nosso assunto de agora. Ó, o primeiro item que eu vou discutir com vocês é a capacidade térmica para um corpo. A capacidade térmica é representada pela letra C maiúscula. Cuidado com isso, tá? Depois tem a letra C minúscula aí para não confundir. Principalmente os homens aí que escrevem de qualquer jeito. Ó, capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para elevar em uma unidade a temperatura de um corpo. Aqui está a definição dela. Ó. É a razão entre a quantidade de calor que o corpo recebe e o quanto ele varia a sua temperatura. Então, capacidade térmica é igual a Q sobre ΔT. Que é a quantidade de calor. Ela pode ser medida ou em joule ou em caloria. A variação de temperatura, como vocês já viram nas aulas anteriores, pode ser em graus Celsius, Kelvin, Fahrenheit. No sistema internacional seria joule por Kelvin. O que significa uma capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius. Quer dizer que para esse corpo, a cada 20 calorias que ele recebe, a sua temperatura aumenta em 1 grau Celsius. Ou seja, se ele receber 40 calorias, vai aumentar 2 graus Celsius. Beleza? Segundo conceito é o calor específico de uma substância. Esse calor específico é aplicado para uma substância, como eu falei. Por exemplo, se é tabelado, eu baixo lá, vou lá no Google, quero saber qual é o calor específico do ferro, ele vai me dar o valor. Tá? Qual é o calor específico do alumínio, ele vai me dar o valor. Tá? Qual que é a definição dele? Tá? Calor específico, que é o Czinho, tá? Ó, cuidado, né? C minúsculo agora. É a quantidade de calor necessária para elevar em uma unidade de temperatura, tá? Uma unidade de massa de uma substância. Bom, tá aqui, ó. É a quantidade de calor, quantidade de energia, para uma unidade de massa aumentar em uma unidade de sua temperatura. Por exemplo, aqui, pessoal, Czinho da água no estado líquido, tá? É 1 caloria por grama grau Celsius. Ou seja, se eu pegar 1 grama de água para elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius, tem que chegar nele 1 caloria de energia, beleza? Se eu pegar o M e o ΔT e passar para cá multiplicando, eu obtenho a equação fundamental da calorimetria. Vocês vão usar muito isso aqui nessa apostila e na próxima apostila. Tá? É a equaçãozinha do Q-macete. A quantidade de calor é igual ao produto da massa pelo calor específico e pela variação da temperatura. Pessoal, esse calor específico é muito importante, tá? Ele traz todas as unidades que eu tenho que usar no exercício. Olha, aqui ó, o calor eu tenho que usar em caloria, a massa eu teria que usar em grama e a variação da temperatura em grau Celsius. Beleza? Então vamos lá. Como eu disse, unidades é um fator muito importante, né, desse capítulo. Tá? 1 caloria equivale a 4,18 joules. As provas atuais estão adotando 1 caloria para a felicidade de vocês igual a 4 joules. Então a capacidade térmica, as unidades, eu posso usar caloria por grau Celsius, joule por Kelvin, joule por grau Celsius, joule por graus Fahrenheit, tá? Não tem uma regra. No sistema internacional, joule por Kelvin. Tá? O calor específico, caloria por grama grau Celsius, joule por quilograma Kelvin, joule por quilograma graus Fahrenheit, tá? Beleza? Ó, eu coloquei aqui para vocês de novo, ó, calor específico da água no estado líquido, 1 caloria por grama grau Celsius ou 4.200 joule por quilograma grau Celsius. Beleza? Vamos resolver uma questãozinha para vocês verem como se aplica isso daqui. Ó, principalmente a mulherada aí, né, que gosta de ver qual a energia, né, quantas calorias que tem quando ingere um alimento e etc. Tá? Essa daqui é uma questão, é uma forma que eles fazem para ver qual o nível energético de um alimento. Então, a energia contida em alimentos, né, é uma questãozinha da Unesp. Para determinar o valor energético de um alimento, podemos queimar certa quantidade desse produto e, com o calor liberado, aquecer determinada massa de água. Em seguida, mede-se a variação de temperatura sofrida pela água depois que todo o produto foi queimado e determina-se a quantidade de energia liberada na queima do alimento. Essa é a energia que tal alimento nos fornece quando a gente ingere. No rótulo de um pacote de castanha de caju está impressa a tabela a seguir, com as informações nutricionais sobre o produto. O Enem usa muito, né, assim, as informações de um rótulo ou em alguma de uma forma diferente, uma tabela, né, para você saber interpretar. Informação nutricional, né, para cada 15 gramas.
quantidade por porção de 15 gramas. O que me interessa aqui nessa tabela é o valor energético, 90 quilocalorias. Lembrando que esse casinho aqui vale 1000, né? É o prefixo 10 da terceira. Tá? Essa é a informação que eu tenho aqui. As outras, tudo bem, eu posso olhar tal, mas não para o meu exercício, tá? Então veja, cada 15 gramas, 90 quilocalorias. Agora vem a questão. Considere que 150 gramas de castanha, veja que lá, né, a tabela é para 15 gramas, tenham sido queimados e que determinada massa M de água submetida à chama dessa combustão tenha sido aquecida e a temperatura passou de 15 graus Celsius para 87 graus Celsius. Então aqui eu tenho uma variação de temperatura. Sabendo que o calor específico da água líquida é igual a 1 caloria por grama grau Celsius, ao Czinho, e que apenas 60% da energia liberada na combustão tenha efetivamente sido utilizada para aquecer a água, é correto afirmar que a massa M de água que foi aquecida é igual a quantos gramas? Então, vamos lá resolver. Primeira quantidade de calor. Vocês viram lá que são 90 quilocalorias para 15 gramas, mas eu tenho 150 gramas. Então 90 multiplico por 10. Só que eu aproveito só 60% desse calor. 60% é 0,6. Né? Fazendo a multiplicação, então o calor fornecido para essa massa de água, 540 quilocalorias. Lembrando que o casinho vale 1000. Quero saber a massa, calor específico ele me deu. Tá? A variação de temperatura é de 15 para 87 graus Celsius, 72. A equação do Q macete, eu quero encontrar a massa, eu sei o calor, eu sei o Czinho, eu sei o valor do ΔT. Substituindo os valores, ó, 540 mil, devido a quilocalorias, M, 1, né, 72 a variação de temperatura. A massa aquecida de água foi de 7.500 gramas. Beleza, moçada? Já já vai uma listinha de exercícios também para vocês. Bons estudos!